A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Não podias, com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Não podias viajar livremente. Lei portuguesa de 1966. Todas as mulheres casadas precisam da autorização do marido para sair do país, seja em trabalho ou lazer. As solteiras precisam da autorização do pai. Sem essa autorização, não lhes era dado o passaporte para viajar até ao estrangeiro. Curiosamente, as hospedeiras da TAP podiam viajar, sim, mas não podiam casar, tal como, por exemplo, as enfermeiras e as telefonistas. Esta lei esteve em vigor até 1969. Não podias viajar livremente é o tema do nosso programa de hoje. Eu sou a Raquel Mourão Lopes, comigo tenho, como sempre, o Francisco Sena Santos. Olá, Francisco. Olá, viva Raquel. E temos também o Sérgio Godinho, compositor, cantor, autor de 18 álbuns de originais e muitos outros ao vivo, em colaborações, em coletâneas, autor também de bandas sonoras, autor, na verdade, de uma enorme parte da banda sonora das nossas vidas, ator também, dramaturgo, escritor, está prestes a lançar o terceiro romance, autor e ilustrador de literatura infantil, enfim, não para de nos surpreender. Em 1994 foi feito oficial da Ordem da Liberdade, tem mais de 50 anos de carreira. Sérgio Godinho nasceu 29 anos antes do 25 de Abril. E temos também a Marta Geadas Duran, que é basicamente viajante profissional, fotógrafa, recentemente apaixonada pelo mundo da fotografia subaquática, criadora de conteúdos, líder de viagens, estudou comunicação social, chegou a trabalhar no Departamento de Comunicação da Unicef, na Guiné-Bissau, um dos destinos para os quais atualmente lidera viagens em grupo, as célebres Boleias da Marta. O outro é o Senegal. Já vamos ouvir falar desta vida cheia de aventuras, de mochila às costas, que terá começado talvez pela experiência de voluntariado em Moçambique, aos 18 anos, ou pela altura em que percorreu 11 países da Europa sozinha e à boleia. A Marta Duran nasceu 21 anos depois do 25 de Abril. Estão apresentados os nossos convidados de hoje. Francisco. Todos os convidados que temos tido, é sempre um gosto falar com eles. No caso do Sérgio, há que confessar, é uma emoção especial. É uma inspiração toda a vida. Sérgio, começaste a viajar, saíste de Portugal a meio do tempo da Guerra Colonial, a meio ainda na primeira parte, 1965? Estás-te a referir a sair de Portugal mesmo. Saí de Portugal, sim. Já. Porque antes tinha feito viagens com os meus pais. Com a família, claro. Onde é que tinhas ido primeiro? Meus pais eram bons viajantes e conheciam algumas cidades europeias à custa disso, não é? Mas saí de... Era um privilégio na altura, ter uns pais assim que mostravam o mundo. Eram pessoas bastante esclarecidas, não é? E até a nível cultural, não é? E também... Ajudaram a fazer a pessoa que és. Com certeza, não é? E mesmo a nível de consciência política, já agora, não é? Porque ambos, mas sobretudo impulsionados pelo meu pai, eram contra o regime, embora não ativamente, mas o meu pai tinha mesmo assim uma espécie de aversão ao Salazar e sobretudo ele, que era muito anglófilo, achava que a Inglaterra tinha deixado pronto a Índia e que não havia razão para nós estarmos nas últimas colónias. Nas colónias, e portanto sempre cresci também com essa consciência, além de consciência cultural, etc. Mesmo assim, ao contrário de tantos portugueses, não fugiste de assalto? Fugiste em 65? Não por uma escolha? Eu não fugi. Não fugiste? Não, claro. eu saí do país. Eu depois, para estudar, não é? Sérgio. Eu saí aos 20 anos porque eu sou do Porto, gosto muito do Porto, gostava do meu ambiente familiar, não se trata, portanto, de escapar a isso, mas escapar também a um ambiente que eu precisava de conhecer mais, precisava daquilo que se chama ter mundo, não é? E aqui a Marta saberá do que é que eu falo, não é? Visto que é uma viajante e foi uma viajante já desde muito nova. Mas, Sérgio, escolheu estudar fora porque o ensino, em particular o ensino universitário em Portugal, não correspondia às suas expectativas? Eu tinha sido empurrado para um curso de economia que não me interessava nada, não é? Quer dizer, perdeu-se um brilhante economista, é verdade. Podia salvar Portugal, assim, estamos bom. E um psicólogo também, não é? Perdemos também um psicólogo. Também perdemos um psicólogo, mas já lá vamos. Portanto, eu queria sobretudo ir para o estrangeiro e tinha uns amigos que estavam a estudar psicologia em Geneve, onde aliás perorava o Piaget,
o João Piaget, fui aluno dele, não é? Aluno do João Piaget. Não, quer dizer, ele vinha dar uma aula de cátedra uma vez por semana. No auditório. Num auditório de 200 pessoas, portanto era uma presença mais que simbólica. Mas via-o, como agora o seu público, almeja vê-lo assim, em cima do palco, falar, não é? Ora bem, eu também só vi em cima do palco, com umas calças assim que não deviam ter sido passadas há três meses, porque tinha umas joelheiras. Vinha de bicicleta, o Piaget vinha de bicicleta, enquanto havia alunos ricos, não, quer dizer, não era o meu caso, eu vinha a pé, mas ou de transportes, mas havia alunos que vinham de carro, ele vinha com uma bicicleta com os livros amarrados com um elástico atrás. Bom, mas enfim, eu comecei a estudar, fui estudar Psicologia em Geneve, como digo, durante 2 anos. Aquilo foi algo que me deixou... Por um lado, quer dizer, eu estava absolutamente encantado por viver autonomamente, semi-ajudado pelos meus pais. Também tive um trabalho de estudante, enfim, para suprir algumas necessidades, mas estava encantado porque era aquilo que eu queria, viver, ter a minha autonomia, ter a minha responsabilidade, sair também do... Eu acho que hoje em dia muitos jovens, não é, ficam até tarde demais em casa dos paizinhos. Mas com essa consciência já na altura de que só podia ter acesso a esse privilégio, enfim, porque era homem, porque tal como recordámos no início do programa, a uma mulher talvez não fosse dada a mesma possibilidade. Não, eu acho que, olha, por acaso quem estava lá, por exemplo, em Genebra, era Ana Benavente, que depois foi secretário de Estado da Educação. Havia mulheres que... Provavelmente porque alguém assinou a devida autorização. Não sei se é por ser estudantes universitários, não sei. O Sérgio saiu com 20 anos, mas beneficiou do facto de ter... ser estudante em Portugal, ser estudante universitário, portanto, não conseguia adiamentos na tropa. Penso que não é por ser estudante em Portugal, é porque, quer dizer, estando numa universidade, não é? Quer dizer, conseguia, já tinha sido chamado aos 20 anos para a inspeção, apurado para o serviço militar / guerra em África, não é? Quer dizer, ou guerra colonial. Coisa que nunca passou pela cabeça. Não, nunca. Sabia que um dia que se fosse chamado, que não ia responder aquela guerra, não me interessava. Já a guerra em si, não, acho que é uma coisa que vai contra, digamos, o caráter íntimo, mas isso de muita gente, não é? Depois desses primeiros 2 anos na Suíça, segue para a França, certo? Não. Não. Então emende-me, por favor. Eu, ao fim do segundo ano, cheguei à conclusão que estava a fazer uma coisa errada e que ia tirar um curso que não me interessava muito, até porque era aquela psicologia que estudava lá era muito direcionada para as ideias de Piaget, não era uma coisa abrangente. Mas eu cheguei a uma conclusão para a vida, de facto. Cheguei a uma decisão abstrata que aquilo que eu fizesse seria na música, ou no teatro, ou no cinema, ou alternadamente nos 3. Nas artes, de qualquer forma. Mas, sobretudo, eu queria andar na estrada e copiei então aqui a Marta, não é? Quer dizer, andei à boleia no inverno, pela Europa, por vários países da Europa, não tantos se calhar, mas por vários países. Era fácil arranjar boleira naquele tempo? Eu acho que era relativamente fácil, sim. Quer dizer, era inverno, conduíam-se de um pobre rapaz ali ao frio. Mas e depois outro, porque é preciso dizer que um livro de referência para mim foi durante a adolescência foi o On the Road do Jack Kerouac. Pela Estrada Fora, que me foi mostrado. É uma grande referência. Claro, é uma Bíblia. Mas que me foi mostrado pelo Manuel António Pina. Eu era colega de liceu do Pina, no chamado 6º, 7º, lá no Porto. E foi ele que mostrou o On the Road. Um outro tipo prodigioso. Tive uma espécie mesmo de sufoco a dizer eu tenho que ir assim pela estrada. Pela estrada no sentido global. Pela estrada fora até fiz de outra maneira porque também
A certa altura fui a Amsterdão e eu também tinha aquele sonho de atravessar o oceano a trabalhar num barco. Eu vivia, aliás, perto do mar. E filo, como diria o Jânio Quadros, filo por quilo. Mas Roterdão até onde? até à Jamaica, Curaçao, Trinidade. Antes ainda de Paris. Sim, antes. Isto com 22 anos. Empreguei-me num barco holandês, trabalhar como ajudante de cozinheiro. É mesmo um viajante. E, aliás, até foi com surpresa minha, passamos por Ponta Delgada, pelos Açores que eu não conhecia, onde tivemos 3 dias. É curioso porque eu nessa altura já não podia, se fosse a Portugal seria preso. Já não podia entrar em solo português. Entrei porque o passaporte ficava com o capitão, Comandante do barco? Comandante, as estruturas do barco, e nós íamos a terra sem grande controle. Tínhamos uma carta, mas sem grande controle. E, portanto, isso foi uma surpresa, de repente, encontrar ali Portugal no meio do oceano. Enfim, estou a ser demasiado detalhado. Mas o certo é que só depois, no fim de 67, é que me resolvi ir até Paris, e onde conheci o Zé Mário Branco, o Luís Chile e outros. Era ainda o tempo de Salazar em Portugal e vésperas do maio de 68 em Paris. E vivi o maio de 68 porque estava sem amarras, teso também, portanto, sem amarras também nesse aspecto, não tinha coisas para amarrar-se, não tinha um emprego fixo, mas vivi o maio de 68 intensamente, não é? Com tudo o que há de deslumbramento e ao mesmo tempo de cair na real, não é? Porque de repente percebi uma coisa que quando voltei depois de 25 de Abril, falava-se muito das conquistas irreversíveis. E eu tinha tido a lição de maio de 68. Não há nada de irreversível, não é? Quer dizer, é evidente, são movimentos de fluxo e refluxo. Mas a sua vida em Paris, em particular, não era propriamente a do exilado clássico, nem a do imigrante clássico, não é, Sérgio? Eu era um bocado um freak, não é? Quer dizer, mas depois em 69 comecei a compor devagarinho, e em 69 fiz audições e fui admitido no RER, no musical, Sim. onde estive muito tempo, onde tive quase 2 anos. E isso foi muito bom, porque me deu uma estaleca de palco também, e conheci gente muito diferente, etc. Aquilo era um caso de... Outros freaks também. Aconchegou as finanças, aconchegou o mielheiro. O quê? O estar a trabalhar no... Claro, apesar de tudo. Bom, vamos aqui à Marta, que já apresentámos como viajante profissional e começou a viajar, curiosamente, empurrada por uma canção de Sérgio Godinho. Conta lá essa história, Marta. Peço desculpa. Acho que não deve ser a única inspirada por uma história de vida como a do Sérgio, e o primeiro dia do resto das nossas vidas é todos os dias. E aos 18 anos... na altura até foi num projeto de voluntariado, mas eu tinha esta sede de conhecer mais. Em Moçambique, não é? Em Moçambique, exatamente. Nunca tinha tido a oportunidade de explorar outro mundo, porque os meus pais nunca tiveram muito essa ideia da viagem incutida na vida deles. Tinha ido a Paris, mas aquelas escapadelas... a Torre Eiffel. Exatamente, coisas muito básicas. Mas sentar-me a ver televisão e sonhar em viajar... foi assim também o maior empurrão, e então desde os meus 18 anos, na altura a idade que é autorizada para nós podermos viajar hoje em dia, não temos que pedir autorização aos pais, foi assim o primeiro projeto que eu tive, portanto, internacionalmente. E como é isso de escolher a viagem como um modo de vida? Tu alguma vez concebeste uma outra profissão, ou não? Isto foi um percurso, já lá vão 10 anos, portanto 18 anos, agora tenho 28, isto é um percurso de 10 anos. Se há 10 anos me perguntasses que eu iria viver da viagem, eu dizia que isso era
era uma loucura. Mas fui trabalhando dessa forma, trocava trabalho por estadia e alimentação, dei aulas de português no Nepal, viajei pela Índia depois de poupar uns trocos sozinha durante 8 meses e fui construindo tudo nesse sentido, até que cheguei à Guiné-Bissau e estagiei no Departamento de Comunicação do Unicef. E ao viajar pela Guiné, porque eu viajava muito em trabalho, apercebi-me que trazer aqui pessoas é fantástico, porque a ideia que as pessoas têm da Guiné-Bissau é que é um país que ainda está em guerra, que é inseguro, que tem problemas e tem. Golpes que se sucedem. E eu ainda agora estava lá em dezembro, quando houve aquele tiroteio, mas é o que eu costumo dizer, isto é entre eles. Nós, povo, nós, turistas, isto a nós, à partida, em nada nos afeta. Entre eles, os do poder. Exato, isso é entre eles. Usares a expressão turismo na Guiné-Bissau. Porque é quase inexistente. E o tipo de turismo que eu faço é um turismo, chamamos de turismo de tabanca, turismo de aldeia. Viajamos em transportes públicos e conhecemos a realidade do país e a realidade do povo. E pronto, e hoje em dia... Viver a vida das pessoas, pode dizer-se isso? Sim, em parte, numa passagem, não é? Porque viver a vida, só eles sabem o que é viver lá, não é? E também não é fácil. São viagens de 2 semanas, começam São 16 em Dakar. dias. 16 dias, começam em Dakar, Senegal, recebes as pessoas em Dakar, Senegal. E depois descemos, rumo a sul, Dakar, depois vamos a uma zona que é Casamance, que ainda é Senegal, entramos pela fronteira. Zona de resistência. Exatamente, sim. E entramos no norte da Guiné, em São Domingos, e depois são cerca de 10 dias a viajar. Quem são as pessoas que têm vontade de fazer essa viagem? São pessoas que procuram aventura ou procuram uma viagem autêntica e que sozinhas não iriam para ambos estes países, porque... Há memórias da guerra entre esses viajantes? Tenho vários ex-combatentes que já viajaram comigo. Ex-combatentes e tenho filhos ou filhas de ex-combatentes também. Tenho a história de uma senhora que se chama Marta também, que foi feita na Guiné-Bissau. E ela, enquanto não foi ver a casa onde foi feita, não descansou, e eu fui levá-la à casa onde ela foi feita. E há assim histórias engraçadas. Marta, falas de pessoas que sozinhas não ousariam fazer essa viagem, mas que se veem lideradas nessa viagem por uma mulher em 2 países muçulmanos. Como é que é isso? E que eu filo sozinha, tanto esse, e em 2019 não falámos disso, mas eu estou farta de estar aqui, preciso de uma aventura, e esta ânsia de conhecer o mundo e de conhecer mais e conhecer-me a mim própria, não é? Quando nós nos deparamos sozinhas a viajar, apanhei a bicicleta que tinha na minha garagem e pedalei durante 3 meses desde Lisboa até a Guiné-Bissau, por países muçulmanos. Portanto, fiz Marrocos, Mauritânia. De bicicleta? De bicicleta, sozinha. De bicicleta? Sim. Marrocos, Mauritânia, Senegal e Guiné-Bissau. Para Agadir? Exatamente, fiz a costa de Marrocos e depois entrei na Mauritânia, apanhei o maior comboio do mundo na Mauritânia, que faz um percurso de cerca de 15 horas no deserto. Apareceu o medo aí pelo meio? Apareceu. Virar as costas ao medo é o título que eu dou a certos momentos de viagem, que é estar sozinha no meio do deserto, à espera de um comboio, eu ter que subir ao vagão e passar 15 horas a dormir em cima de um vagão, a estar a pedalar sozinha e não aparece ninguém, mas eu por mim espero mesmo que não apareça ninguém. Pois, tens mais medo da solidão ou de quem possa aparecer? Porque... É uma mistura, porque é uma solidão em que eu procuro também estar com pessoas, porque eu sou uma pessoa de pessoas. E nestas viagens eu tinha que acampar muitas vezes sozinha, mas eu muitas vezes procurava aldeias para depois, olá, eu queria dormir aqui, tenho a tenda, e muitas vezes as pessoas até saíam da própria cama para eu ficar a dormir na cama, porque não queriam que eu dormisse na tenda lá fora. E viajar sozinha em países muçulmanos. Sempre bom acolhimento? Sempre.
é outro modo de vida e Outras outro modo de pessoas. estar e outras pessoas. Se eu aqui pedisse a alguém estadia, eu estou aqui na rua perdida e se peço estadia, as pessoas fecham uma porta. Lá as portas são abertas. Somos todos família, onde comem um, comem três, comem um, comem 10. Eu e o meu grupo passamos muitas vezes, as pessoas estão a comer e as pessoas, Marta, bina come, vem comer. É outro modo de vida e que me traz também simplicidade depois no meu dia-a-dia. E ao viajar sozinha, quem me vê há um misto de curiosidade. E então eu sinto-me muito ajudada, no geral, por estes povos muçulmanos, porque, está sozinha, vamos ajudá-la, vamos recebê-la, e a cultura muçulmana, nesse sentido, é espetacular também. Seres mulher não é uma questão. Poderá ser uma questão, acham estranho, quando eu estou em grupo nunca se dirigem a mim. Não? Não, dirigem sempre Dirigem-se ao aos homem homens. grande, Pois. como se costuma dizer, o homem grande. Também tenho poucos homens a viajar comigo, é um facto. As mulheres é um manpower sempre. Mas quando tem um homem a viajar comigo, primeiramente se dirigem à pessoa mais velha, ao homem mais velho. Depois o homem diz, não, é aquela. E depois vem falar comigo e está tudo bem, respeitam-me. Voltamos ao Sérgio. Sérgio, passada a travessia a viagem foi até à Jamaica? Essa viagem, sim, foi uma viagem digamos, de ida e volta. Jamaica, Trinidade, Curaçao, Aruba, portanto, as Caraíbas, não é? Quer dizer, e onde íamos continuámos a trabalhar nos dias, visto que aquilo era um barco com 200 passageiros e carga, portanto era um barco misto. Não era aqueles Paquetes, não era um cruzeiro. Aqueles Claro. cruzeiros, era um barco De viagem mesmo. com aspecto de barco, não é com aspecto de prédio, não é? Prédio na horizontal, sim. De prédio na horizontal. Não gostaria nada de fazer uma dessas Eu nunca viagens. fiz. Não, eu sei, calculo que não. Pois então Mas Paris, o encontro com o Zé Mário, com o Luís Cília. com o Chile e com outros cujos nomes não são conhecidos. Até há pessoas que já morreram, mas que se tornaram grandes amigos meus, não é? E eu, sobretudo, esses anos em Paris foram anos de formação, porque aconteceu muita coisa, não é? Aconteceu mais de 68, aconteceu começar a compor. Casa comigo, Marta, cantado pelo Sérgio, mas que é uma letra tua, está ali a Marta. Está ali a Marta, essa é do primeiro disco. Com o Zé Mário eu comecei a fazer, Charlatão. a experimentar parcerias, ou trabalhámos juntos de uma maneira mais informal, não era bora fazer uma parceria, estas coisas foram surgindo naturalmente. Imagino que seja extraordinário trabalhar com o Zé Mário. O Zé Mário, sim, era uma cabeça, era um tipo inspiradíssimo e era um grande amigo, não é? Ele continuamos a fazer coisas juntos praticamente até ele ter morrido, porque no meu disco Nação Valente há uma canção, eu pedi ao Zé Mário uma música, fiz uma letra, uma canção chamada Mariana Paz, lá está, uma rapariga de 21 anos com sede de ter mundo, começa por dizer isso, a canção. Mas eu continuei e houve pelo meio outras aproximações, na altura em que fizemos os Três Cantos, com o Fausto também, mas sim, Zé Mário... Um encontro de amor e depois Canadá. Montreal. Não, depois não, ainda há muitas histórias, mas agora não temos tempo para isso, mas porque fui Ao Brasil? ao Brasil e fui preso com o Living, fui ter com o Living Theatre, aliás, convidado pelo Living Theatre, fui preso em Ouro Preto, estive preso 2 meses, depois vamos... Qual foi o argumento? Era o tempo da junta militar, dos generais. Mas agora não vamos... que essa história são 2 prisões São no 3 Brasil. programas, não Eu não podias. estou a evitar. Projeto do próximo programa. Isto é uma história em si mesma, não é? Então saltamos já para essa nova vida no Canadá, recém-casado? Não. Ainda não. Não, o que aconteceu foi que eu comecei no Air a viver com uma canadiana, não é? Sheila? Que é a Sheila, que aliás depois veio comigo, depois de 25 de Abril, que é a mãe da minha filha mais velha, da Joana. E a Sheila, e nós fomos para Amsterdão, depois ela também esteve no Brasil comigo, também foi presa. Depois fomos para Amsterdão porque me deram lá sabia que podiam dar um passaporte de exilado, porque eu já não tinha passaporte, o meu passaporte caducou,
e eles só me davam um passaporte one way to Africa. Quer dizer, Sérgio para a guerra. essa é para a guerra. De maneira que, e a Sheila informou-se que se casássemos no período de um mês, os canadianos precisavam de imigrantes e davam todo o estatuto de residente, com todas as, enfim, a papelada, e bora casar, mas nunca tínhamos pensado nisso, mas fomos para o Canadá, pronto, e depois... Aqui é um país imenso. É um embora país com pouca imenso gente. que eu e a Sheila atravessamos, compramos uma carrinha em segunda mão e atravessamos durante 4 meses. Ou com batega. Não era uma Ford. Era uma Ford Econoline. Não é só Volkswagen. Não é só Não é. como o Wes Não, Anderson. Mas atravessamos durante 4 meses a trabalhar por caminho, desde apanhar fruta até vários trabalhos. Sérgio, e que ecos de Portugal é que lhe chegavam, em particular nessa fase? Porque foi enquanto estava no Canadá que se deu o 25 de Abril, não é? O que é que ia saber? Quando acabamos a viagem, acabamos a viagem em Vancouver, onde depois Pacífico. ficamos, e onde, aliás, 25 de Abril me apanhou. Já no Oceano Pacífico, não é? Longe. Eu estava pacífico, vim para aqui para a Balbúrdia, né? Mas não, aí chegavam muito poucos ecos, porque eu em Paris, como é evidente, havia franceses e nós estávamos ao corrente de muita coisa, também em Amsterdão também havia, na Holanda, mas aí nem em Montreal, onde eu estive primeiro, nem em Vancouver, no caminho, eu conhecia portugueses, de maneira que aí houve ou só chegavam notícias esparsas, às vezes por meus pais, ou quando eu telefonava para os meus pais, collect, ou seja, pago Exato, pago pago aqui. no destino, sim. Claro. Mas, portanto, não tinha praticamente ecos, não é? Quando soube do 25 de Abril... Quis logo voltar? Eu tinha, repara, porque há duas coisas aqui. Eu, em Paris, tinha feito 2 discos que tinham tido muita repercussão aqui, inclusive um deles tinha sido proibido a certa altura, depois permitido, Os Sobreviventes e o Pré-Histórias. E, portanto, e estava a preparar um terceiro disco, não é? Quer dizer, e quando soube do 25 de Abril, primeiro através de umas notícias esparsas de jornais, tanques ocupam a Praça Central de Lisboa, lembro-me desse título, e eu pensei que era um golpe de extrema-direita, porque tinha havido ali um juramento de fidelidade ao Marcelo Caetano, dos ultras de direita, não é? Brigada do Romático. A Brigada do Romático, exatamente. E nós tínhamos, eu e ela tínhamos uma viagem comprada para Paris, onde dizíamos encontrar com o meu pai, que fazia 60 anos e queria reunir os 3 filhos, visto que eu não podia ir a Portugal, íamos reunir em Paris. E, portanto, essa viagem caiu ali, já estava comprada, não é? E vim cá, depois informei-me cá, não, a Paris, informei-me mesmo no princípio de maio, portanto, ainda não estava cá ainda quando foi a manifestação do 1º de maio, né? Mas... informei-me que podia entrar e sair outra vez, porque eu estava com um grupo de teatro no Canadá, tinha lá em Vancouver, a minha vida, a Sheila estava grávida, se bem que posso ter uma criança em qualquer lugar, mas não era ainda, digamos, a decisão. Estava a preparar o meu terceiro disco, ou seja, a fazer canções, mas e depois cheguei aqui para cair ali no pote de mel, porque começou a haver os cantos livres todos os dias. E depois andou a percorrer o país, segundo sei, com o seu álbum à Queima-Roupa. Talvez tenha sido a primeira vez que percorreu o país já como cantor, como músico, certo? Que país é que encontrou? Não, mas isso não andei a procurar o país, quer dizer, andei de uma maneira muito precária, sim, mas não eram espetáculos ainda. Sim, não era uma digressão como agora, claro, não é? Não era uma digressão. Mas andou a mostrar-se como cantor pela primeira vez. Essa digressão foi feita pela primeira vez já num espetáculo chamado 7 anos de canções, imagina. 7 anos de canções, portanto, onde isso vai? Agora está quase a chegar aos 57, não? Aos 57 que é? Anos de carreira. Não, 52. Pois, está bem, já estamos a caminho dos 57, é isso que estou a dizer. Quer dizer, até estamos a caminho dos 65, ou não sei. Não.
Sim, é por causa do 7, está bem, já Sim, percebi. era uma gracinha. Ok, era uma gracinha. Ok, mas ainda não é já. Tá bem. Não é já. Estava a antecipar-me. Lá iremos. Mas pronto, não, era um país muito, sobretudo também a nível dessa participação, muito, ao mesmo tempo receptivo, mas também muito sem saber onde se posicionar, não é? Porque eu sempre tive um bocadinho de alergia ao didatismo e ao missionarismo, não é? Quer dizer, nunca quis ser. As campanhas de esclarecimentos muitas vezes tinham esse lado muito, muito missionário que não, por exemplo, que não agradava muito. Mas foi um país muito, muito diferente e sobretudo também a nível de estruturas musicais, porque eu comecei a fazer essa turnê, alguns do rock já tinham feito, mas eu comecei a fazer essa turnê com 4 músicos, com uma aparelhagem bastante precária. Foi o Camilo Mortágua quem organizou isso, porque era uma pessoa que eu gostava imenso e continuo a gostar, não é? Mas, e que o Zeca admirava imenso. O Zeca tinha uma admiração enorme por Camilo Mortágua. Pronto, mas... Pai da Mariana e da Joana. Pai da Mariana e da Joana, exatamente. Mas... Pronto, não sei. A Marta, Estou aqui um bocadinho encantada também a ouvir, Pois não é, é? Eu quero ouvir também. É difícil. O teu Senegal também há grande música. Lá para dentro, lá para aquela África, é uma África em grande efervescência. África Central, Mali, Burkina Faso, Tchad. Não te tenta essa? Tenta, claro, todo mundo tenta. Eu tenho uma curiosidade enorme de explorar e conhecer novos destinos. Por África ainda faltam outros tantos países. É perturbador o que está a acontecer ali para aquelas terras. É perturbador o que está a acontecer no mundo, no geral. Portanto, é muito complicado. E viajar, portanto, eu também não me atrevo a viajar para países em conflito. Acho que não há necessidade disso. Mas apoquentam-te ou dão-te especial curiosidade os países onde as mulheres não podem viver uma liberdade plena? Porque os há, não é? É discutível, não é? É bastante difícil eu ir viajar e promover um destino onde a mulher que vive lá não é livre. No entanto, claro que tenho curiosidade em fazê-lo, e todos os países muçulmanos onde eu vou, eu sendo turista, tenho muito mais liberdade, tenho liberdade praticamente total de viver, experienciar e ser, ao contrário Como é que da percepcionas mulher, o Estatuto da Mulher no Senegal e na Guiné-Bissau? Depende muito das regiões, porque há regiões mais extremistas que outras, onde o islamismo está bastante mais presente, e há zonas, por exemplo, da Guiné, em que já vemos mulheres em que só se vê os olhos, e é cada vez mais recorrente isto acontecer, o que torna... Está a crescer, mas também o presidente da Guiné-Bissau é muçulmano e, portanto, poderá ser também uma das razões porque acontece. Depois os países à volta, a Guiné-Conakry, o Senegal, são todos muçulmanos e... Com o fundamentalismo a crescer. Sim, mas eu acho que isso é geral. No entanto, também há uma grande comunidade cristã, católica, animista, e depende depois também das etnias. Cada etnia tem a sua... Uns são muçulmanos, outros são cristãos, outros são animistas, outros são católicos. Insisto nesta questão. E a chegada ali de uma mulher branca como guia, como líder de um grupo... Sabe, já me conhecem. Já me conhecem. Eu sou, e por acaso é muito engraçado, os viajantes dizem que eu sou super respeitada por eles, e porque eu levo pessoas, eu levo dinheiro, ou seja, economia, as pessoas respeitam os locais e sou extremamente respeitada. Falo a língua, falo crioulo, portanto eu chego lá, eu sou a irmã Marta, é da família, tu és uma de nós. E pronto, e sinto-me bem ao ser uma deles, mas claramente que se fosse para outros países, como a Arábia Saudita, que ainda não viajei, acredito que se calhar a experiência seria diferente, viajar sozinha com mulher, ou não.
ou não, porque aí está, as pessoas já estão habituadas a ver turistas, não é? Já vamos saber qual é que poderá ser a tua próxima fronteira, mas sugeria agora que abríssemos aqui um pequeno parênteses para conhecer o terceiro convidado deste nosso programa. Elas pedem fiado popelina da melhor para a camisa que hão de levar para a França, para Lisboa. Elas vão à estação chorosa. Não podias viajar. Vamos conversar com o Tiago Diniz, que aqui vem em representação da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação. O Tiago nasceu 22 anos depois do 25 de Abril. Tiago, provavelmente não há hoje em dia quem não saiba o que é o programa Erasmus, mas eu estava aqui a deparar-me com um dado interessante. Em 1987, quando começou o programa, participaram mais ou menos 3.200 alunos. Hoje em dia, que percentagem dos estudantes universitários é que fazem Erasmus? É muito desproporcional, não é, já? É diferente, é totalmente diferente. Primeiro, olá a todos e dizer que da parte da Agência Erasmus vemos sempre com bons olhos esta evolução, o aumento do número de alunos que participa. É interessante perceber que a nível europeu já mais de 12 milhões de pessoas participaram no programa Erasmus. E com isto começamos logo a ter uma fotografia de que a Europa está a mudar muito com esta imagem de identidade europeia. E, portanto, este livre trânsito. Em Portugal, os números são totalmente diferentes, assim como o número de alunos, como o acesso à educação e, portanto, todo o panorama é diferente. Hoje contamos com mais de 15 mil jovens a visitarem outros países, com mais... 15 mil em cada ano? 15 mil por ano, sim. O que, ao longo de um percurso académico, pode ser muito diferente. O programa mudou-se. Há curiosidades fantásticas como hoje em dia é possível fazer Erasmus com todas as idades, em todos os níveis de ensino. E, portanto, o tradicional, o básico, quando começámos pelo ensino universitário ou politécnico, começámos com uma ideia de que era apenas para quem tinha uma formação de elite, quem tinha essa possibilidade, e hoje a imagem é totalmente diferente. Mas continua a ser um privilégio, ou não? Continua a ser para os privilegiados? Essa é uma ideia que temos trabalhado muito em mudar e temos conseguido. Uma das bandeiras que temos é a inclusão. A inclusão, a diversidade, e isto não pode ser só uma ideia vazia da Comissão Europeia. Quando falamos em inclusão... Falamos, por exemplo, em públicos mais desfavorecidos. Falamos em pessoas com mobilidade reduzida. Falamos mesmo em pessoas com orientações diferentes. E isto, muitas vezes, há uma ideia de que era com dinheiro que se resolvia, e nem sempre é assim. E, portanto, o programa hoje, para além deste reforço financeiro, tem toda uma estrutura criada para conseguir acompanhar, desde pessoas que podem acompanhar os estudantes a fazer estas mobilidades. Portanto, a imagem de inclusão está cada vez mais presente. E se repararmos bem, é neste público que faz mais diferença. Porque quem tem acesso, quem consegue viajar, realmente tem essa oportunidade no decorrer da sua vida. Mas quem não tem essa possibilidade desde casa, o programa Erasmus muitas vezes é a primeira oportunidade para ganhar mundo. Primeira viagem de avião, inclusive, é a primeira vez que se vive fora, não é? E, portanto, é a primeira experiência, o primeiro contacto com uma realidade diferente. E isto depois vai elencar os objetivos que falávamos há pouco, desde maior tolerância, desde uma noção de outras culturas, desde um cidadão do mundo, e isso tem tido impactos muito positivos na população europeia. Coisa que muitas vezes, quando comparamos com a realidade, seja guerra, seja política, nem sempre é refletido. Mas as pessoas hoje valorizam muito esta ideia de poderem estar hoje em Portugal, amanhã em Paris e no dia a seguir... Qual é o principal destino? Espanha. Espanha é, dos de facto... portugueses. Barcelona, Madrid? Sim, tendencialmente sim, mas temos Espanha como um dos destinos preferidos, Itália. Então, Curiosamente, a filha mais nova fez Erasmus em Roma, veio de lá com uma língua, além do mais. Mas confirma-se, Que não é? é ritmo, é lindíssimo. E naturalmente que dá também uma ligação entre as populações. Mas, por exemplo, Polónia é um dos nossos destinos favoritos. Seja pelo custo de vida, que depois também é uma das comparações, seja pelo acesso à educação. Mas sim, Portugal hoje em dia... Há mais portugueses que saem ou mais estrangeiros que vêm? Há mais portugueses que saem. E, portanto, estamos a falar que se calhar 20 mil saem e entram uns 15 mil. E como é que é Portugal como país de acolhimento? Quem é que quer vir para Portugal, sobretudo? Toda a gente. Certo. Podendo toda a gente. Mas Portugal Conhecendo toda a gente, não é? vende-se muito bem, não é? Por si, pela ideia do sol, que é uma ideia maravilhosa, mas hoje em dia consegue-se vender por outros valores. Por um país seguro, por um país que acolhe, e cada vez mais por um país que tem qualidade de inovação, de tecnologia, de educação, e isto dá-nos
outras partes competitivas. Antigamente éramos um país à beira-mar, hoje já somos um dos países que pode concorrer com outros. Não vamos falar de valores, de ordenados, mas pode concorrer em ideias. Os portugueses são muito reconhecidos pela sua capacidade de trabalho, e isso acho que sempre foram, mas hoje também pela sua capacidade intelectual, o de estudarem, o de participarem, pelo envolvimento que têm. E isso também se tem tornado uma imagem de marca. Os desafios é que os portugueses que muitas vezes vão querem ficar com eles. Pois não querem voltar. Apesar de, Marta, como é que é? Como é que se resolve este dilema? É difícil, não é? Sim. Toda a gente quer vir para Portugal, mas os portugueses aparentemente não querem voltar. A mim isto é o meu porto seguro, eu adoro Portugal. E quanto mais conheço o mundo, mais gosto de Portugal e daí querer ficar. Quero ir, mas quero voltar. E digo sempre que Cristo Rei está sempre de braços abertos para me receber. Ele está lá sempre. Muito bem. Agradecemos ao Tiago Diniz, que aqui esteve em representação da Agência Nacional Erasmus+. Viagens que se perdem no tempo, viagens sem princípio nem fim. Não podias viajar. Sérgio, começamos precisamente a não poder viajar. Onde é que te falta ir? Ui, isso agora. A Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, desde logo. Guiné-Bissau. Desde logo. E a Marta eu deixar. Eu desde aí já viajei mais na Europa, mas a última viagem que eu fiz extra-Europa foi à Argentina, foi sobretudo Buenos Aires e um pouco da Patagónia. Foi uma experiência, ir à Argentina é uma experiência, ir a Buenos Aires. Eu gosto imenso de Buenos Aires, Os gostei imenso de Buenos Aires, mesmo. Tem escolhas surpreendentes, E conheci gente, também portugueses, mas argentinos, mas ainda por cima há uma circunstância que é um bocadinho curiosa, embora não no bom sentido, é que eu quando voltei, fui lá com a minha mulher, pronto, quando voltamos, foi no aeroporto, soubemos que havia o primeiro caso de morte de Covid. Ou seja, isto foi mesmo, nós voltamos à beirinha da pandemia. No princípio de março. 2020. No princípio de março de 2020. Uma semana depois fecharam a Argentina. E, portanto, foi assim uma viagem também sem se saber, não é? Imagina extremis daquilo que... Sérgio, e essas viagens todas que fez ao longo da vida, quando saindo mesmo, como dizia há pouco, mas também como turista, como é que reflexo é que isso tem na música de um autor, de um compositor? Considera-se um cantor viajante? Há algum álbum seu que espelhe isso ou não? Não, o que eu acho é que, sei lá, um álbum com coincidências onde há cruzamentos, há parcerias com brasileiros, não é? Até seria todo de parcerias, por isso se chamava coincidências, depois como foi na altura que houve a minha segunda prisão, também não interessa, mas metade das canções, não é, são com o Milton Nascimento, com o Ivan Lins, com o Chico Buarque, etc. Mas não me considero, não é isso que influencia a minha... Eu não componho muito diretamente em cima do acontecimento, quer dizer, pode ser, mas diferido. Quer dizer, é depois que eu penso nisso, não é? Eu quando fiz uma canção chamada Fotos de Fogo, que é uma canção terrível, não é? Foi depois de dar uma reportagem no Expresso. Senta-te aqui à lareira a ouvir as histórias verdadeiras. Vou-te contar a história verdadeira, mas são dois soldados, é um soldado mais velho, e foi depois de uma reportagem no Expresso do massacre do Iriamu, que ainda por cima também correspondia com a altura dos Balcãs, em que havia limpezas étnicas, massacres, etc. O que é que uma pessoa pode fazer numa guerra com 20 anos, quando é levado pelos outros, também, e faz o mesmo que os outros, não é? Quer dizer, há lá uma frase que diz: atrás da cor do sangue vou seguindo em fila, e atrás da cor do sangue o soldado não vacila. Não é? Quer dizer, é terrível, não é? Quer dizer, mas isto, portanto, mas não foi uma coisa da altura, são coisas que são diferidas do tempo. No mês que vem há um novo romance teu, terceiro, Vida e Morte. Eu acho que posso dizer o título. Vida e Morte nas Cidades Geminadas. E podemos saber que cidades são essas? São Guimarães e Compiègne, que é uma cidade geminada com Guimarães, do mesmo tamanho, a 90 km de Paris. Mas não é isso que vai contar alguma coisa, não é? Chama-se Vida e Morte nas Cidades Geminadas, mas há muito... Bom, agora não vou começar. É para a próxima. É isso, não queremos spoilers. Marta, na verdade, há assim um denominador comum nestas conversas que o Francisco e eu temos registado, que é
um retrato de um mundo que não é um lugar tão apetecível como desejaríamos que fosse. Mas para ti continua a ser, certo? Tu queres descobri-lo. Para mim continua a ser, e o meu objetivo é que as outras pessoas, as outras mulheres, continuem a viajar ou comecem a viajar, e não existe este medo presente de ter medo de viajar por ser mulher, não é? E quais é que podem ser assim os próximos destinos num teu futuro mais próximo? Depois desta fase Senegal, Guiné-Bissau, onde é que as boleias da Marta vão Daqui a 2 semanas lá estarei eu no Senegal e na Guiné, sendo agora um dos meus trabalhos ser líder de viagem. É uma boa questão. Eu gostava muito de continuar a descer, fazer o percurso. Portanto, eu fui até à Guiné de bicicleta e gostava de continuar a descer a Conakry e explorar os outros países, Togo, Benin, Libéria. Tenho muita curiosidade porque a primeira vez que tu vais ao continente africano, pronto, agora primeiro que vais para o outro lado, apesar de também já andei pelo Canadá, Médio Oriente, Jordânia e pela Ásia bastante tempo também. E América do Sul, não? Ainda não. Pronto. Eu identifiquei. Tem tempo. Eu identifiquei. O segredo é dizer sempre ainda não. Mas eu identifiquei-me porque um dos meus sonhos é apanhar boleia de um veleiro até ao outro lado. Exatamente. Portanto, hei de cumprir também, não a trabalhar, mas à boleia, se calhar a trabalhar também, para ir para o outro lado. Portanto, o mundo é a nossa casa e é a minha casa, e enquanto tiver forças para andar, vamos lá palmilhar o mundo e inspirar os outros ou ajudar os outros a fazer o mesmo. Muito bem. Programa de luxo este, hein, Francisco? Vamos às despedidas. O programa Não Podias resulta de uma parceria entre a Antena 3 e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro e do Fábio Vieira Fernandes. Hoje tivemos o apoio técnico do José Inácio e do Jorge Almeida, sonoplastia do Walter Santos com o Ricardo Sérgio e hoje reportagem fotográfica da sempre incrível Catarina Peixoto. Eu sou a Raquel Mourão Lopes, comigo esteve como sempre o Francisco Sena Santos. Podem ver-nos no canal de YouTube da Antena 3, escutar-nos a qualquer altura em RTP Play e nas plataformas habituais de podcast e, claro, na rádio, sábado sim, sábado não, às 10 da manhã, aqui na Antena 3. E assim sendo, como sempre, até ao próximo sábado sim. Até ao próximo.